Bem, amados, hoje vamos falar sobre o Cristo único mediador. O Cristo único mediador não é denominação religiosa, e sim uma doutrina voltada para semear os caminhos para Cristo Jesus, né? Apesar de sabermos que nós temos o conhecimento também do nome dele original, né? Mas como a humanidade, devido à trajetória que veio de séculos e séculos lá de trás, né? Foi colocado o nome Jesus, Cristo Jesus, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Então, seja nosso membro e participe aqui. Todos nós somos irmãos. Por quê, amados? Nós se colocamos aqui na situação de cristão independente, né? Então, eu gostaria de mostrar a vocês, mais uma vez, os que fazem parte dos nossos círculos, que não fazemos parte de nenhum sistema religioso. Somos cristãos livres, temos a Bíblia como nossa regra de fé, que nos guia espiritualmente, seguindo o que diz 1 João 2, 27, 28 e 29. Certo, amados? Que nos dá a plena convicção que a letra é morta, mas o Espírito vivifica a letra. Certo, queridos? Então, seguimos diretamente ao Senhor através de Mateus 6,6. Esse todo mundo sabe, né? Ou menos uma parte das pessoas que estão dentro da igreja sabem, né? Porque, apesar de terem feito um acréscimo pequeno, mas esse Mateus 6,6 está assim, ó. Diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Somente isso, amados. Esse publicamente foi acrescentado, não existe publicamente. Certo, queridos? Então, 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus, né? E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. 1 João 2,1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus o justo. Então, amados, não temos, né, pastores, não temos pastores aqui. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Aqui todos podem participar, homens e mulheres, como cristãos livres, independentes. Temos a liberdade para não ficar presos sob liderança de homens. Aqui nós trabalhamos e ganhamos o pão com o suor do nosso rosto, evitando fazer comércio da palavra de Deus. De graça receber e de graça dai, conforme nos ensina Atos 4,12 e Efésios 4,14, nos conduzindo diretamente ao pastor Jesus Cristo, né? Sem intermediação de padres, pastores, bispos, apóstolos, papas, anjos, santos e Marias. Mateus 23, 8, 10. Certo, amado? Então, amado, nós fizemos também o canal, né? O canal Achilles Alves, né? Por motivo de eu ter tirado o site Cristo Único Mediador e Pastor.com, eu tirei o site do ar. Ele já estava com 78 milhões de visualizações, porque circulou o mundo inteiro, né? 243 países, não todos registrados, né? Mas a maioria viu o foco da doutrina, né? Falando a verdade da palavra, né? E finalizamos com os 18 países ou 20, né? Que foram registrados e leram, né? Curtiram, né?
Também a comunidade do Google, que foi desativada. Essa comunidade, eu participei dessa comunidade, onde tinha 132 grupos, mas por motivo não sei qual foi desativada. E nesse mesmo período, eu postei uma matéria, né? E o Google me tirou do ar por 15 dias, né? Porque eu postei uma matéria fazendo críticas aos ensinamentos religiosos, né? A doutrina de homens. Mas logo em seguida me colocaram de volta, certo? Então, meu amado, as refutações que faço são baseadas no conhecimento que tenho da Bíblia, que nos dá perfeita convicção para que não fiquemos pessoas nas mãos de homens, sendo manipulados por todo o vento de doutrinas. Está entendendo, amado? Como cristãos livres, temos a liberdade para pensar sem ser manipulado pelo sistema e preso aos seus dogmas e rituais. Somos uma doutrina edificada e membrada no corpo de Cristo. A nossa regra de fé é para o Evangelho de Cristo. Cremos nas promessas e virtudes do nosso Consolador, o Espírito Santo do Senhor, pois não compartilhamos com esses movimentos que se titulam pentecostais, como orações nos montes, movimentos celular G12, que aí não são, retém, danças, músicas, gospel, teatro e outras heresias praticadas pelas instituições religiosas eclesiásticas, que o homem apelidou de igreja. Certo, amado? Então, nós temos uma cautela aqui de tentar, né, mostrar como funciona, né, o sistema, né? Mas falar a verdade é ruim, porque as pessoas acreditam mais em 1000 mentiras do que numa verdade. Então, quando anunciamos que servimos um Deus vivo, que cura, liberta e restaura a vida, e salva, de graça, os irmãos ficam surpresos e nos perguntam: que a igreja pertenceu? Por que julga que para servir ao Senhor, Deus se faz necessário estar dentro de uma estrutura material, membradas a uma igreja institucional e condicionada a dar dinheiro para receber as bênçãos do Senhor? Né? Então, por esse motivo, amados, nós não temos templo ou igreja, né, denominacional, em lugar nenhum, pois a palavra assegura que nós somos o templo do Espírito Santo, pois isso somos totalmente desvinculados das instituições eclesiásticas, religiosas, que novamente, eu repito, o homem apelidou de igrejas. E é oportuno, né? E é oportuno recomendarmos aos irmãos deixarem para trás tudo aquilo que aprendemos devidamente naqueles lugares, como liturgias, rituais, formalidades tradicionais do paganismo, pois já sabemos que em nada nos edificou, ao contrário, só nos fez perder tempo em relação ao nosso crescimento espiritual. Jeremias 14, 13, 14, 15. Certo, queridos? Então, sobre as doutrinas heréticas, no tempo da graça, nesta singela obra, não são aceitas doutrinas como o dízimo, guarda do sábado, adventista, unicista, TJ, doutrina da Trindade, mulheres liderando obra, tais como pastores, bispos, presbíteros, mestres e apóstolos. Mas conforme prevê a palavra, as mulheres somos somente para assistência do corpo de Cristo. Certo, queridos? Então, somos libertos também das músicas gospel, né? Como já discernimos, a maioria criadas por homens e mulheres, sem inspiração do Espírito, para fins comerciais e entretenimento daqueles que procuram satisfazer interesses que nada têm em comum com a verdadeira obra de Deus. Leia Amós 5, 21, 23 e 24, Isaías 1, 12, 13, 14 e 15, Romanos 3, 9 a 20. Leia, amados, faz o esforço de ler, para você não ficar perdido, né, nessas coisas, entendeu? Então, eu agradeço aqui esse momento, né, por ter expandido esse conteúdo. E
O portal Seguidores de Cristo, único mediador, tem por obra formar grupos de apoiadores nos lares no Brasil e além das fronteiras, sem vir qualquer doutrina que não consta nas escrituras, portanto libertos da doutrina do homem, mas dentro da doutrina de Cristo, para a edificação do corpo. Certo, querido? E por essa razão, fazemos um apelo aos nossos irmãos para seguirmos juntos, firmes nesta caminhada. Gálatas 5:1 e 1 Tessalonicenses 2, 4, 5 e 6. Então, amados, lembre-se de uma coisa: a doutrina religiosa foram os homens que colocaram na tua cabeça, né? Todas elas, né? De uma forma ou de outra, usando estratégias de manipulação, né? Versículos viciados, né? E o Criador não aprova essas coisas, né? Você vê que no catolicismo a pessoa pega um jornalzinho e vai seguir aquele ritual. Já na parte protestante, eles pegam esse livro aqui, amado. Olha aqui, ó. Esse livro aqui, para te manipular. O livro Bíblia, para te manipular. Aqui eles fazem o passeio na Bíblia toda, né? Vai de Gênesis a Apocalipse numa velocidade incrível, tirando os capítulos e versículos que favorecem o sistema religioso. Certo, amados? Então tenham cuidado. Procure ler a palavra para não serem enganados. Faça parte do nosso grupo. Seja um cristão independente. Mas como, senhor Aquiles? Sem congregar? Não! Você tem que ler e praticar a palavra. Entendeu? Onde tiver 2, 3 em meu nome reunido, estarei presente numa casa. Não precisa você ficar preso dentro de doutrinas religiosas. Porque a palavra nos condiciona e nos dá o pleno conhecimento. Mas nós temos que deixar de ser espectador e ouvinte. E ler e praticar. Certo, amados? Então, apesar da manipulação dentro das Bíblias, das Escrituras, ela contém a palavra de Deus. Ok, queridos? Creio que esse é o primeiro vídeo de 2024, né? Porque eu estava cuidando de muitas coisas aí, né? E estou cuidando da saúde também, que é importante. E agradeço a todos aí. Estão todos convidados a participar da nossa reunião e também em contatos pela internet, né? Ok, amados? Obrigado.